Eu queria, na verdade, não é mudar de assunto, mas no mesmo assunto, eu li as reportagens do G1 sobre a entrevista do Zé Disseu ontem para Andréa Sadi, mas eu não assisti a entrevista, coisa que você fez. Eu queria que você trouxesse um pouco aqui, porque essas coisas sempre me perturbam profundamente, tá? Eu me assusto muito com quanto eu concordo com o Zé Disseu, sempre que eu leio o Zé Disseu. Isso é ótimo. Sim, não, é um cara brilhante, é um dos melhores analistas políticos do Brasil, sem dúvida nenhuma, e quando eu falo brilhante, é isso mesmo, é nesse sentido mesmo, é um cara com uma mente para política estupenda, é um cara que eu respeito pra cacete. A gente tem cada vez menos políticos com esse nível de conhecimento, capacidade analítica, capacidade de compreensão do jogo, experiência. A gente tem o quê? Gilberto Kassab, Zé Disseu, tem também o Zé Disseu, tem o Kassab. Além do Kassab e do Disseu, tem o Disseu. Tem uns veteranos do MDB que tinham essa capacidade e parece que se abstiveram um pouco desse papel, né? É que eu acho que... Eu vou te dizer qual é a diferença que eu vejo. Você pega, por exemplo, sei lá, Michel Temer. O Temer é um cara que é brilhante na análise de jogo político. Ele compreende muito, mas ele tem um certo cinismo, ele raramente é franco quando ele dá entrevista e ele se disfarça muito por trás de um português empolado que ele usa com muita frequência para não dizer nada. Então você tem umas figuras... que não era dele que eu estava falando quando eu falei de veteranos do MDB. Não, eu sei. Tem um cara, por exemplo, que eu acho igualmente brilhante e que se aposentou da política em ciência, que é o Tasso Gereissati. Você tem essas figuras, mas elas estão cada vez mais afastadas. O Disseu, nos bastidores, continua um jogador absolutamente ativo, ele nunca parou de jogar, isso é a vida dele, né, jogar política. E o Disseu tem uma coisa que, apesar de... outra aflição que eu tenho é como que o Disseu é stalinista. Ele é muito um homem de partido, ele é muito um homem de dane-se os meios, o importante são os objetivos. Ele é aquela coisa daquele pragmatismo absolutamente. Se ele pudesse fazer a revolução, ele fazia agora, como ele não pode, ele entende muito bem o que está acontecendo no Brasil. Então, agora, é aquele cara que se vira assim para a esquerda e, olha, vocês não entendem nada de rede social, vocês não entendem nada de periferia, vocês se afastaram dos pobres do Brasil, você não entende mais quais são os anseios do povo. Então, essa esquerda cirandeira de Santa Cecília, do Leblon menos, né? O Leblon cada vez mais conservador aqui no Rio, mas na São Salvador, de Santa Teresa, das Laranjeiras e tal. Essa esquerda odara, entende, que fica encontrando problema que não são os problemas de fato do povo. O Disseu não está ali, não. O Disseu não está preocupado com o pronome. O Disseu está preocupado ali com foco e tudo mais. É um cara super de esquerda. Mas eu não quero... eu acho que vale a gente conversar sobre a análise que o Zé Disseu está fazendo sobre o cenário político atual. Flávia Tavares, por favor. A entrevista é muito, muito boa. Foi ao Estúdio I, apresentado pela Andréa Sadi na Globo News. Teve vários ali entrevistadores simultâneos, então também estava o Thomas Trauman, estava o Otávio Guedes, enfim. Então foi uma entrevista com muitos entrevistadores, né, o que sempre enriquece. Mas tem alguns pontos altos assim do que ele fala. Para mim, sim, ele faz exatamente essa leitura dessa desconexão. E só para já ligar essa entrevista à thumb do nosso programa, que é o nosso presidente Lula fantasiado de Wall-E e Onde Está Lula, né? Uma das coisas que o Dirceu fala é de o partido, né, de o PT voltar a conversar com suas bases de uma forma mais direta, mais clara, com ideias, com propostas e não só, né, com, enfim, pro forma, né? E eu fui olhar o Instagram do Lula hoje e eu vinha já com essa impressão, né, de cadê o Lula, né? Onde está Lula? Está só viajando, está completamente alheio. Mas amanhã
ele vai ao ar a entrevista que ele deu para o Mano Brown. Mano Brown, eu meti em um Mano Brown. Mano Brown. No seu podcast, que aliás é super legal, mano a mano, recomendo demais, e o Lula deu uma entrevista a esse podcast que vai ao ar amanhã. Então, tem esse sinal de que tem esse movimento, né, do presidente. Mas o que o Zé Dirceu fala em algumas linhas. Primeiro, perguntado sobre quem é o sucessor do Lula, ele crava que o Lula é o candidato em 2026 e tem que ser, e que o sucessor do Lula é o PT. E reforçando essa visão tua de que ele é um homem com uma visão muito clara de que o partido é mais importante e prevalece. Essa é uma visão que para o PT funciona muito bem, considerando-se que é o partido mais bem estruturado e é um partido sobrevivente. É um partido que sempre foi um dos mais bem construídos, né, em suas dinâmicas internas, e que, mesmo depois de um processo de enfraquecimento que começou em 2013, né, ainda teve ali um ponto de inflexão ainda da sua força com a eleição da Dilma, da reeleição da Dilma, mas logo em seguida foi se desfacelando. E o Zé Dirceu bate muito nessa tecla. Ele considera que assim, a esquerda ficou reprimida, nos termos dele, nesses últimos 10 anos, pela força da direita e essa sequência de eventos, né? Então, o junho de 2013, o impeachment da Dilma, a Lava Jato, a prisão do Lula e a eleição do Bolsonaro. E ele tem um argumento que faz algum sentido, que é o de que o fato de que, mesmo depois dessa sequência, o PT conseguiu eleger o Lula. Na verdade, o Lula conseguiu se eleger, mas sem o PT. Eu acho que o Lula se elegeria mesmo sem o PT, mas é que aqui essa simbiose é difícil de separar, né, uma coisa da outra. O fato é que o PT está aqui, está vivo, e é um partido que representa um campo inteiro, né? Que é diferentemente da direita, que está bem fragmentada. Então, ele advoga, o Dirceu diz que, olha, inclusive perguntado sobre que alianças podem vir em 2026 para sustentar uma possível reeleição do Lula. Ele fala, primeiro, o Lula está organizando o próprio campo, né, da esquerda. Então, quando ele chama a Gleisi e o Boulos para perto, ele está garantindo a unidade do campo progressista. Mas vai precisar, sabendo, e nisso o pragmatismo do Zé Dirceu exala, né? Sabendo que a base é de centro-direita e que o Brasil hoje é um Brasil muito diferente do passado, é um país cuja maioria da população está confortável na centro-direita e na direita. É claro que o próximo passo é conversar com a direita e entender que teria que dar mais protagonismo aos atores da Frente Ampla. Ele não fala se vai ter algum tipo de meia-culpa, se vai ter algum tipo de outras promessas, novas promessas, como que seria essa sedução desses atores da Frente Ampla para se manterem próximos do Lula. O que ele fala é que, como do outro lado provavelmente estará Tarcísio de Freitas, se Bolsonaro assim abençoar, Tarcísio vem com um peso da agenda do Flávio Bolsonaro, a partir daquela entrevista que ele deu na Folha, em que ele fala, inclusive, de uso de força para conseguir indultar o Jair Bolsonaro. Seria esse o pedágio que qualquer candidato da direita teria que pagar. E você fez um ponto de partida sobre isso, eu fiz um cá entre nós sobre isso. Qualquer um que leu aquela entrevista entende o que o Flávio Bolsonaro está falando, né? Entende exatamente qual é a fatura que ele apresentou. Eu ouvi fontes do PSD que dizem que foi um tiro no pé do Flávio Bolsonaro, que não está... Assim, que ele não entendeu o tamanho do desastre que foi aquela entrevista. Ele é burro, né? Está longe de... Mas eu acho que a gente está muito longe de saber se é um desastre mesmo ou se as pessoas simplesmente vão topar esse jogo. Eu não sei, vou te falar, não está claro para mim. Eu vou te falar uma coisa, Flávia. O que é o jogo que a direita tem que fazer, na minha cabeça? O que é o jogo que a direita tem que fazer? Ela tem que se vender na eleição que vem como não bolsonarista, mesmo que seja bolsonarista.
Entende? Eu estou fazendo o papel aqui de marqueteiro eleitoral. O que você tem que fazer? Mesmo que você seja bolsonarista, entendeu? Você tem que puxar para o centro. Porque a chance que você tem se você é de direita, a chance que você tem de perder a eleição do ano que vem é você repetir Lula versus Bolsonaro. E o que o Flávio Bolsonaro, em essência, exige é o seguinte: eu estou dizendo que o candidato precisa ser o Bolsonaro na eleição. É claro que o Flávio Bolsonaro quer isso, mas é justamente o caminho para a derrota de um candidato de direita e uma vitória do Lula. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.